agora a siembra, Filipenses 4, 14 ao 17. Vamos ver algo aqui tremendo, algo que eu creio que está sendo lançado com força ao coração dos irmãos, que é a semente, a palavra é semente, diga a palavra é semente também. E quando ela entra, ela não volta vazia, ela cumpre naquilo a qual ela foi designada, e essa área é para a tua prosperidade, é para a minha prosperidade, assim é? Porque Ele já nos fez ricos, né? Jesus já nos deu essa riqueza, e agora, através da sua instrução, das suas instruções, nós vamos crescendo, os olhos vão se abrindo, a mente vai sendo aclarada, e mais certeza nós temos daquilo que estamos fazendo. Assim é? No versículo 14 de Filipenses 4, diz Paulo aí: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, ora, nós não trabalhamos com donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Diga crédito. Que aumente o vosso crédito. Então, a ocupação de um ministério é fazer com que a amada tenha crédito aonde? Nos céus. Porque na terra vem o quê? A praga, a ferrugem, o ladrão, e rouba tudo. Vocês lembram uma vez que teve um roubo terrível no Brasil, através do presidente Collor? Foi lá, fechou a conta de todo mundo, ninguém tira dinheiro mais. Esse credo do mundo, ele é bem ruim, ele é bem maldoso. E aqui nós vamos ver algo assim muito tremendo. Paulo chama a atenção da igreja para uma atitude nobre que eles tomaram. Olha, Paulo nunca pediu nada para ninguém. Então ele diz: sejais meus imitadores. Quando ele fala assim, ele está falando mais especificamente para os ministros. Atitude de um ministro de honestidade, de sinceridade, prospera a igreja. Atitude de um ministro ladrão, fraudulento, empobrece a igreja. Porque o que passa aqui vai para cá, porque vocês são ouvintes, vocês são meus ouvintes. Vocês recebem tudo que sai daqui do trono, ou para a prosperidade ou para a pobreza. Aqui é prosperidade, no sistema é pobreza. Nós vamos ver isso aí. Isso é coisa séria. E eles vão ver isso aí. Porque nós somos como aquela plantinha que brotou da edificação. Ela brota, aí você passa uma semana, ela cresceu já um pouco. Passa outra semana, ela vai crescendo, daqui a pouco, pô, que árvore! Que grande árvore, que jacarandá, madeira que não... acaba nunca mais, ninguém derruba. Né? Então Paulo chama a atenção da igreja para uma atitude nobre que eles tomaram. Quem? Os filipenses. Diga, filipenses. Filipenses era o quê? Era uma igreja que havia naquela cidade de Filipenses, era chamada a cidade de Filipo, né? Os filipenses estavam ali, receberam a graça através de Paulo, o fundamento através de Paulo, e tomaram posição junto com Paulo para um progresso da palavra, para que a palavra propague, para que a palavra corra. Né? E vimos aqui, abençoados, algo tremendo, que eles o quê? Qual foi a atitude deles? Em associar com ele. Não foi o que ele diz aqui? Todavia fizestes bem associando
a mim, nas minhas tribulações. Porque o ministério tem tribulações na pregação desse evangelho. E não é poucas não, viu, abençoado? Ah, papai, que é tremendo, né? Anjos estão conosco aí. Em associar com ele, que era o apóstolo dos gentios. Diz Paulo, fizestes bem. Ele diz, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Foi uma atitude inteligente, fizestes bem. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer na terra é associar um ministério da graça, porque dali começa a expandir a sua vida. Olha, quando Deus vê um coração disposto a semear na obra dele, meu irmão, o que você vai crescer é algo assim que... Por quê? Sabe por quê? Porque não vai ser você, vai ser a sua atitude. E a sua atitude é o que Paulo diz, fizestes bem. Então o que vai acontecer? Qual que é a função do anjo? É prosperar quem investe no ministério. Essa é a função do anjo, porque isso aqui nós estamos falando de igreja, não estamos falando do mundo. Olha, matemática, contabilidade, economia do mundo, é falida, não funciona. Agora, a matemática de Deus, a economia de Deus, só cresce, só multiplica, mas tem a forma dele, tem a maneira dele, que eu e você temos que perceber para a gente não perder essa posição. No versículo 15 e 16, mostra que já era um povo que o acompanhava no seu ministério, tinha gratidão pelo que Paulo havia feito no meio deles, porque os filipenses receberam uma palavra tão poderosa, meu irmão, e eles ficaram tão satisfeitos, com a paz, o gozo, a prosperidade. Você vê que era uma igreja próspera. Certamente quando Paulo chegou lá, não eram, porque só prospera quando chega a graça. Enquanto não chega a graça, ela empurrando com a barriga. Mas quando chega a graça, aí vem a riqueza materializada, legítima. E Paulo diz, olha, fizeste bem associando comigo. Quando você associa com o ministério que é enviado por Deus e tem fruto, você, meu irmão, vai receber sem limite na tua vida. Você recebe assim? Aquele povo tinha gratidão pelo que Paulo havia feito no meio deles. Ele diz aí no versículo 15, 15 e 16, ele diz, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti de Macedônia, então Paulo corria pra caramba, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, nenhuma. O povo estava o quê? Sem visão. Nenhuma. Ele diz, aí ele, o que ele faz aqui? Ele coloca eles em destaque, exclusivo a essa igreja, esse povo, e quando Paulo falava, os anjos miravam. Opa, Paulo falou, ele é o ministro competente de Deus para essa hora, ele diz aqui, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, então era finanças mesmo. Deus trabalha nessa área, ele gosta de prosperar, porque ele colocou na terra para você prosperar, não é para viver pobre, não é isso? Senão, unicamente vós outros. Ficou isso aí agora exclusivo para o mundo inteiro, sabe que os filipenses foram os únicos que se associaram a Paulo no tocante a dar e receber. Olha, isso aí tem grande louvor, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, eles mandaram mais duas. Quer dizer, ele estava interessado em saber como Paulo estava vivendo, como o ministro estava vivendo, o que ele estava passando, o que ele estava precisando, porque para a palavra correr, meu irmão, não tem jeito, precisa de semente. É assim que corre no mundo, com as riquezas, os valores que tem no mundo, é financeiro, tudo que você tem que pagar, não tem nada de graça aqui. Agora, você faz o investimento correto. Qual é o investimento correto? Para que a palavra corra. Isso aí é que manda, Então, Paulo diz aqui,
que eles mandaram não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas despesas. Então, Paulo estava o quê? Tranquilo, o bastante para as minhas necessidades. Então, as necessidades foram supridas por quem? Pela igreja. A igreja tem essa responsabilidade, porque ela está recebendo do Senhor. Assim é? Ela está recebendo do Senhor. Se ela está recebendo do Senhor, então é lógico, claro e evidente e de suma importância que você semeia. Porque se não fizer isso, é como nós falamos na semana passada, quando Isaías escreve: esse povo me honra só de lábios, mas o coração deles estão aonde? Distante. Não se ocupam, né? Eu fico vendo, tem pessoas que estão recebendo, mas não se ocupam com isso. Não, é assim para eles, tanto faz, tanto fez. Eu lembro que José Luiz falava: olha, a semente, quando você não semeia, o que ela faz? Ela apodrece. Toda semente fica muito tempo na sua mão, sem você lançar, o que vai acontecer? Ela vai o quê? Apodrecer. Você tem um saco de maçã, tem uma maçãzinha podre lá, o que acontece com o saco todo? Então, a semente que você tem para semear, quando você não semeia, junto com as outras, sabe o que vai acontecer? Apodrece tudo que a pessoa tem. Aí até o que não era semente para vir, para ele comer, acaba. Deus trabalha desse jeito. Deus trabalha dessa forma, e as pessoas têm que prestar atenção nisso. Até o que não tem será tirado. Paulo os destacou com essa exclusividade. E no versículo 17, Paulo mostra o que ele procura em tudo aquilo que eles faziam. Olha para você ver que interessante aqui, olha. Não que eu procuro donativo, Paulo estava instruindo. Porque nós que somos ministros, veja bem, abençoado, depende único e exclusivamente do Senhor. Único e exclusivamente dos anjos. Se não vem de um lado, vem de outro. Que vem. Só que Deus quer honrar quem? A igreja. Deus quer honrar a igreja. E quando a igreja não honra, Deus levanta de outro lado e honra lá. E o cá fica com a maçãzinha podre, com a semente na mão, depois estraga tudo, e ele vai falar: pô, não deu certo. Deu certo, eu sei que não deu certo. Sei que não deu certo nessa graça. Não foi fiel, meu irmão, acabou. Então, Paulo mostra o que ele procurava em tudo aquilo. Ele diz: não que eu procure donativo, igual nós falamos aqui, nós não aceitamos donativo, não. Não vou dar uma ajuda, não, fica para você. Donativo fica para você. Dá para o sistema que tem as suas instituições filantrópicas para manter. Tem velhinho, tem criança, tem doentes, porque essas igrejas, entre aspas, não são igrejas, são centros de filantropia. Eles fazem ajuda e pregam o evangelho da lei, o evangelho da circuncisão, apodrecido para o povo. Mas o negócio deles é fazer missões, salvar pessoas que estão pobres, e doentes, hein? Filantropia, né? Pilantropia. Então cria aquela situação mostrando que a igreja está trabalhando. Olha, a igreja trabalha só com uma coisa, abençoado: fazer a palavra correr, lançar boa semente, porque a palavra é viva e eficaz, e uma vez que a pessoa ali, mendigo, recebe essa palavra, se ele é um filho, desperta o espírito dele, e ele sai daquela miséria. Aquele que está doente, recebe essa palavra, eu creio assim, ele fica o quê? Curado. Precisa das minhas imposições de mãos. Aquele que está morrendo de fome, ele vem aqui, participa, o anjo favorece ele um pouquinho, ele começa a semear, daqui a pouco ele está enriquecendo. É dessa forma que a igreja tem que trabalhar. A igreja não trabalha com filantropia. Então nós aqui não trabalhamos com filantropia, e nem somos filantrópicos, não temos a administração da filantropia, não tem não, pessoal. Não tem não, nossa administração ela é celestial. Assim é? Você recebe isso?
Então, todas as vezes que você reconhece e honra um ministro de Deus, porque está em trabalho do Evangelho, a recompensa dos céus. Então, Paulo diz, olha, eu não quero donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Seu crédito tem que estar nos céus. Tem que estar com os anjos. Os anjos dizem, não, ele é fiel, ele deposita a semente dele certinha lá, ó. Quando ele gritar, nós, opa, estamos aqui. Estamos aqui para socorrê-lo. Mas se ele gritar, como é que está o crédito dele aí? Está negativo. E agora? E agora, José? E agora, Frederico? Aí, meu irmão, vai sofrer um pouco até ser disciplinado novamente para erguer. Mas se é fiel, meu irmão, Deus é fiel. Ele diz, mantendo firme a vossa confissão, porque Deus é o quê? Fiel. Vamos cair em pé, então vamos fazer essa semeadura com bastante orgulho. Você tem que fazer, você faz parte de um ministério sério, você tem que se sentir orgulhoso por isso aí. Assim é? Você recebe isso? Abba, Padre. Diga, eu recebo. Que as minhas finanças se multipliquem, porque sou fiel, semeador, dadivoso, e faço de coração, associando ao ministério, para que a palavra corra, e declaro, anjos, vocês trabalhando a meu favor, prosperando a minha vida em todas as áreas. Abba, Pai, assim é.